Amigos, estamos com vocês aqui no canal Deison Monteiro e vamos aqui abordar um tema que é importante, os efeitos. Todo medicamento, por exemplo, tem um efeito colateral, não é verdade? Todo medicamento tem um efeito colateral. A literatura também, os livros também. Um efeito colateral e um efeito normal, o efeito dos resultados. O efeito colateral eu vou te falar e também do efeito normal da literatura. Então, antes disso, se inscreva aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe. Vamos lá. Como medicamento tem o efeito normal, também tem os efeitos colaterais indesejosos. A literatura também. Quais são esses dois tipos, essas duas vertentes? A primeira, o efeito natural, é que você já sabe que a literatura, os livros, te levam a um horizonte infinito de conhecimentos, porque a maior riqueza que o homem tem é o conhecimento. Quando você se aprofunda nisso, o efeito é muito bom. Mas antes da gente entrar nos detalhes do efeito da literatura no seu amplo mundo, o efeito colateral dele é quando uma pessoa pega os livros para ler, só enfeitam as suas casas com os livros, mas não se debruçam sobre o mesmo. Então, o efeito colateral é insatisfação com a literatura. Não termina a literatura que ela começou. Pegou o livro, pegou emprestado na biblioteca, comprou, né? Ou ela tem uma estante em casa, uma mini biblioteca de enfeite. Na sala de estar, um armário cheio de livros de enfeite, porque ela não lê. É o efeito colateral, o resultado desse efeito colateral é nada. Ela tem por ter, por enfeite, mas conteúdo não tem, não mudou em nada a vida dela. Mas a literatura, quando ela é aprofundada, ela muda a sua vida, sua mente, seu corpo, sua visão do mundo. Quando você pode perceber as pessoas que menos têm contato com os livros, todo mundo, naturalmente, que não tem contato com livros, né, são sociáveis. São pessoas que conversam, tal, conversa fora, tal, tá nas esquinas, nos bares, né, nas rodas de amigos, enfim. E elas estão ali na normativa da vida. Porém, quando uma pessoa, quanto mais ela vai lendo e ela deseja ler, aí começa o efeito que é o resultado da literatura. Como que você vai saber se esse efeito está ou não em você? O efeito da literatura. O efeito dela, os sintomas são: você não consegue sair daqui para o centro da cidade ou para viajar, para ir no banco, para ir enfrentar uma fila sem antes levar junto um livro. Você, quando está indo para qualquer lugar, não sabe ir sem ele nas mãos, para você lá ficar lendo, é porque você já se tornou um leitor assíduo. E quanto mais você vai se aprofundando na leitura dos livros de todos os gêneros, quanto mais você se aprofunda nos livros, mais exigente com as pessoas você se torna. Exigente no modo de pensar ou de falar. Você vê, numa roda de amigos que não costumam ler livros, você vê como é o tipo de conversa. Por exemplo, não criticando, tá? Fica bem claro aqui, só fazendo uma ilustração. As pessoas estão lá conversando e falam assim: oi fulano, você viu o jogo ontem? Aí o outro: rapaz, foi o técnico tirou o fulano e botou, pô, se ele botasse a cabeça de área, viu? Aí o outro, outra conversa: olha, viu, vai chover, né? O tempo tá ruim, né? Aí o outro, a outra pessoa: realmente tá ruim. Aí a pessoa fala: tá calor, né? Aí a outra vai e diz: realmente tá muito quente. Vocês conversam sem finalidade. Mas quando você é uma pessoa que lê muito, alguns comentários do seu lado, ou alguma pergunta que a pessoa faça, dependendo do tipo da pergunta e da conversa, lá dentro de você, você pode até não falar, mas dentro de você, você vai pensar assim: meu Deus, é isso mesmo? Você vai se sentir, não, você tem até que tomar cuidado com isso, com orgulho, presta atenção, tomar cuidado com orgulho. Mas as pessoas que leem muito, elas são autocríticas aqui dentro, ela
pensa, poxa, será que é isso mesmo? Só eu estou me sentindo um ET, ou alguém fora de órbita, porque só eu que leio. Cara, essa pessoa não entende nada. A visão dela é muito fechada. Meu Deus do céu, em outras palavras, será que sou eu a única pessoa inteligente que pensa? Essa é o tipo de conversa que ela tem? É esse o comportamento, é essa conversa? Meu Deus do céu, é isso mesmo? Aí você vê, a pessoa ela passa a analisar as conversas, até com colegas, dizem que nós somos um pouquinho dos 5 amigos que mais próximos estão de nós, né? Eu acredito nisso para quem não lê, porque se for por isso, então os meus amigos que mais eu fico é o livro, né? Então eu devo ter um pouquinho deles. Então preste atenção, quando as pessoas fazem a leitura, ela transforma, abre horizontes e tal, e te faz uma pessoa autocrítica. Você não concorda com tudo. Eu costumo dizer para as pessoas, eu não concordo com tudo que você vai me falar. Eu não concordo com tudo que você vai me falar, mas defendo até a morte o seu direito de falar, né? Eu me lembro bem do livro que eu li sobre Descartes, o grande filósofo, que dizia assim, cogito ergo sum. Cogito ergo sum quer dizer, penso logo existo. Então, tudo que Descartes, esse filósofo, ele fazia era desafiar as verdades pré-estabelecidas. Ele desafiava, ele acreditava assim, olha, existe cavalo? Existe, mas cavalo de chifre não existe. Existia o cavalo, mas a ficção botou um chifre nele para se tornar unicórnio. Existe fada? Não, existe a mulher, que foi diminuída, colocada uma asinha nela, introduzida na ficção. Então ele desafiava as verdades relacionadas, dizendo que a maioria dos pensamentos das pessoas poderiam ser imaginação própria, né? Fantasias da pessoa, ou seja, não tinha nada provado sobre o que elas estavam falando. Então Descartes sempre desafiou, e por causa da literatura. Então as pessoas hoje em dia, quando estão conversando, você quando lê muitos livros, você passa a ter essa autocrítica. E é até boa, mas você tem que saber separar a crítica construtiva e guardar a hora certa de falar, porque sabe aquele que cora suas próprias palavras, certo? Então, você tem que tomar cuidado na hora de você se dirigir às pessoas, né? Porque às vezes para elas você pode estar sendo arrogante, porque você tem um entendimento um pouco maior ou infinitamente maior por causa dos livros que você lê. Eu estava vendo esses dias um vídeo de Leandro Carnal, grande professor e filósofo, né? E ele estava falando aí sobre alguns grandes filósofos do passado, pessoas que, por exemplo, Machado de Assis, ele falando de Machado de Assis, que a mente dessas pessoas eram muito avançada. Então você vê, Leandro Carnal é um dos maiores, junto do Sérgio Cortella, né? Entre outros, dos grandes filósofos e professores do Brasil de filosofia. Ele se achou pequeno diante da grandeza, da sabedoria e inteligência que havia em Machado de Assis, na sua escrita, nos seus pensamentos, assim como também os pensamentos dele é grande, outros também, tantos outros autores. Então ele se sentiu pequeno e falou, o meu lugar é como professor, porque eu não poderia fazer o que ele faz. Eu não teria a visão que ele teve. Como, por exemplo, Einstein. Quando Einstein morreu, o cérebro dele foi dividido, se eu não me engano, não me falha a memória, em 4 partes para algumas cidades de estudos. Lá, né, fizeram lá para que o cérebro dele estudando para ver quanto de QI aquele homem tinha. E descobriram que era muito além do tempo dele. Então, quanto mais livros você lê, mais inteligente você vai ficar, mais você vai ficar mais intolerante com algumas coisas contra o sistema. Você vai se tornar uma pessoa mais que vai cobrar mais das autoridades e também incentivar mais as pessoas a buscar o conhecimento e a literatura, porque você tem que ter para si e passar para o outro aquilo que você recebe, correto? Então você só dá o que você tem. Você é exatamente aquilo que mais você vive, o que você respira, o que você vive no seu dia a dia. É isso. Fica aí essa delonga de Deison Monteiro para todos vocês. Até a próxima. Continue vendo nossos vídeos aqui no YouTube Deison Monteiro. Valeu, galera. Filosofia e literatura para todos.